Olá, eu estou aqui com Yuri e a Sandra. A Sandra é psicóloga, o Yuri é formado em letras, tem mestrado em estudos de paz e resolução de conflitos e um outro mestrado no campo das ciências sociais com inovação social. Eles viajam o Brasil todo dando cursos e treinamentos de comunicação não violenta para públicos diversos, advogados, professores, educadores. E eles vão contar para a gente como é que isso tudo pode ajudar você, professor, a lidar com a indisciplina na sua sala de aula. Yuri, Sandra, conta pra gente como é que a comunicação não violenta pode ajudar o professor a lidar com a indisciplina na sala de aula? Então, acho que tem muito a ver também com a questão da inteligência emocional, né? Emoções, de saber identificar as emoções, o que eu estou sentindo nesse momento, por que eu estou sentindo isso daí, de onde está vendo essa emoção. Então, é um investimento mesmo de tempo nesse aspecto que não é uma perda de tempo, ao meu ver, é um investimento. Vai depois em interesse, em presença, em participação, em aprendizado. E só para complementar, que essa coisa que a Sandra está trazendo da inteligência emocional está profundamente ligada com o que a gente estava falando antes, né? Que as emoções, os sentimentos, nesse processo da comunicação não violenta, eles são sinais, eles estão avisando a gente como é que estão as nossas necessidades, se elas estão atendidas ou não. Então, se tem uns sentimentos desagradáveis e tudo mais, dá para até cavar mais fundo e ver, por que será que eu estou sentindo isso? Ou por que será que essa criança está sentindo isso? Qual necessidade dela não está atendida? E tentar fazer uma investigação até junto, na conversa. O que será que está faltando, assim, que eu gostaria que tivesse mais na minha vida? Então, E como é que a gente cuida das emoções do professor? A gente recebeu muitas perguntas. Como é que eu consigo me manter tranquila quando eu recebo uma agressão? Né? Esse é um desafio muito grande que a gente sente. O professor está sendo bombardeado, muitas vezes ele não tem tempo, ele não conseguiu comer direito, ele dá aula em 2, 3 escolas. E ele ainda tem que ter inteligência emocional, né? Como é que ele pode usar isso a seu favor e não como mais uma tarefa do que ele tem que fazer? Eu acredito que é a mesma coisa dessa questão da aula, né? De investir o tempo, que não é uma perda de tempo, mas é um investimento de tempo em estar prestando atenção em si mesmo, né? O que está acontecendo comigo quando eu, como professora, sofro uma agressão? O que acontece comigo? E eu posso também expressar isso. E eu posso também tentar entender o que está acontecendo com a criança quando ela está agredindo. Qual a necessidade que ela está tentando atender. Mas a gente está muito acostumado a entrar na questão de julgamento, né? Essa criança é ruim, é malvada, ou é bagunceiro, a gente põe um rótulo. E esse rótulo atrapalha a enxergar o que está por trás, né? O que a pessoa está querendo expressar que é tão importante para ela, que eu também consigo entender, porque para mim também é importante. Por exemplo, ser visto, ser ouvido, é uma necessidade humana universal. A criança tem essa necessidade, eu também tenho, todas as pessoas no mundo têm. É um exercício de tentar não ter julgamentos, porque é impossível a gente deixar de ter julgamentos, né? Mas como se a gente conseguisse tirar a nossa toga de juiz por alguns minutos e pendurar no cabide, tipo, fazer um esforço de, em vez de eu julgar essa criança, que ela é indisciplinada, bagunceira, terrível, deixa eu tentar investigar o que será que ela está sentindo, qual será que é a necessidade dela tá por trás. Uma pessoa que foi uma estagiária até de pedagogia, uns dias depois voltou me contando a experiência que ela teve, que foi por causa do exercício que a gente fez. E o exercício era simplesmente dizer de volta aquilo que estava ouvindo a outra pessoa dizer. Então, ela chegou na escola onde ela era estagiária e a professora falou, olha, juntou lá 3, 4 crianças, falou, essas crianças aqui eram os terríveis da escola, eram as crianças terríveis. E pinta com eles aí, porque não tá impossível hoje. E aí ela passou algumas horas com essas crianças e numa sala, e ela falou que ela fez esse experimento. A única coisa que ela foi tentar dizer de volta o que as crianças estavam falando.
Então, a criança estava brincando, brigando. O que ela entendia que elas estavam expressando. Aquilo que ela entendia que eles estavam dizendo. Ou aquilo que estava por trás do que eles estavam dizendo. Então, ele identificar quais será que eram os sentimentos da criança quando ela estava fazendo aquilo e quais eram as necessidades. E ela perguntava para eles. Por exemplo, uma criança foi e puxou o cabelo da outra. Aí ela falava, por exemplo, você está querendo chamar a atenção do seu amiguinho? Você quer a atenção dele? É isso que você está querendo? Aí o menino falava, Aí o outro... Então, assim, eram coisas desse tipo. Até esses comportamentos, em vez de dizer, não faz isso é feio, ela investigar e traduzir o que é que a pessoa está querendo suprir quando ela está fazendo aquilo. E aí ela ficou só fazendo isso, essas 4 crianças. Depois as crianças voltaram para a aula normal, e aí no fim do dia veio a diretora conversar com ela e falar, nossa, o que você fez com aqueles meninos que eles ficaram tranquilos? O resto tema, assim, eles se transformaram, viraram outras pessoas. E falou assim, vou contratar você para vir aqui todo dia só para fazer isso. Não sei o que você fez. É o trabalho de tradução dos sentimentos, das mensagens. Sentimentos. E esse é um exercício que até contribui para as crianças conseguirem identificar os próprios sentimentos. E esse trabalho, então, você tinha perguntado sobre o professor consigo mesmo, né? É a mesma coisa, é o mesmo exercício. Ou eu estou traduzindo a criança, ou eu estou traduzindo eu mesma. Eu senti raiva nesse momento. Uma criança fez uma coisa, eu senti raiva. De onde veio a minha raiva? Nossa, eu quero tranquilidade aqui na sala de aula, talvez. Eu quero respeito, quero que todas as crianças escutem umas às outras. Então, é um trabalho de investigação e também de expressão dessas necessidades, né? De falar as coisas que são importantes para mim. E assim é mais provável que as crianças entendam também. Em vez de eu gritar ou dizer que elas estão erradas, que elas são impossíveis e que eu não aguento mais, eu estou expressando assim, desabafando, né? Sim. Ou expressar meus julgamentos. Em vez de expressar os meus julgamentos e desabafo, eu mergulho dentro de mim, é raiva que eu estou sentindo, é irritação, qual a minha necessidade? E vou expressar a minha necessidade. E tem uma coisa muito poderosa por trás disso, porque existe uma mudança de um lugar de atribuir culpa, de basear o comportamento, o gerar vergonha, medo, e basear toda a maneira que está se falando sobre o que está acontecendo, ao invés de estar falando com base em certo e errado, em bom mal, acontece uma mudança que está sendo um convite para uma outra forma de se relacionar. E talvez, assim, às vezes tem um impacto imediato e às vezes demora um pouco mais, mas existe uma diferença qualitativa ali de querer sair de um processo de subjugação ou de atribuição de algum tipo de julgamento, de erro, para um lugar mais humanizado e mais de um convite de, ei, vamos co-criar aqui alguma coisa que funcione para você, em vez de uma coisa que eu quero impor do meu jeito, do seu jeito da Tem que ter esse sentimento de grupo na sala de aula, né? Não é só a vontade, o professor tem que estabelecer esse grupo e com essa atitude ele vai conseguir, né? Que os alunos entendam que eles são um grupo. Se os alunos conseguem enxergar a interação na sala de aula como algo que está atendendo às suas necessidades também, toda aquela dinâmica se torna muito mais sustentável. E todos estão apoiando ela. O professor, não é só o professor sozinho, né? Que fica muito mais difícil. O professor é um lugar muito solitário, ter que impor aquela ordem o tempo todo sozinho e ter pouca cooperação, colaboração dos alunos. E quando ela vem de um lugar, às vezes, de medo e de vergonha, de culpa. Em vez disso, ter eles ali felizes, querendo porque está atendendo às suas necessidades, é uma outra qualidade também de presença. E uma última coisa que eu estava querendo falar, a Sandra estava falando a questão do professor fazer
esse trabalho interno, né, de buscar se conectar com seus próprios sentimentos e necessidades, talvez agir a partir dali. E uma outra dimensão que pode apoiar isso, se está muito difícil, às vezes, para tudo sozinho, é criar uma comunidade entre os professores. Pode ser em dupla, ou pode ser mais criar espaços de escuta, mesmo que seja em dupla, já está perfeito, onde um professor oferece para o outro professor o espaço de ser escutado e ajudar a entender quais são os sentimentos e necessidades que estão por trás, sem julgamento, que traz essa empatia, essa conexão interna, e aí muda o lugar interno, de onde a gente é movido para a ação, né? Que ideias que a gente tem para como agir. Isso é ótimo, é uma dica boa, achar um parceiro de escuta, né, que possa compartilhar, né, isso. E não tomar para si também a agressão, né? Eu acho que essa coisa, quando a gente recebe uma agressão, não é para o professor, para a pessoa direto que ele está fazendo. Como é que eu consigo separar, né, esse fato, observar e daí ver o que a gente pode aprender com isso, né? Não é pessoal a crítica. Tem uma frase do Marshall Rosenberg, que desenvolveu, sistematizou, né, a comunicação não violenta, que eu acho muito interessante, que ele falava brincando, né, mas era assim, que ele nunca ficava chateado, bravo com o que as pessoas falavam ou faziam, porque ele nunca ouvia o que as pessoas falavam. Não ouvia? Ouvia. Ele não ouvia as palavras ou a ação da pessoa, mas aquilo que está por trás. Quais os sentimentos, necessidades que estão ali por trás, que estão querendo ser expressas quando a pessoa está falando ou fazendo alguma coisa. Claro que é uma brincadeira, né? É como se a gente tivesse a capacidade de ouvir além do alcance, né? Não é a visão. Além das palavras, né? Além das palavras. Uma agressão, um ato de violência, como é que eu consigo enxergar além do ato? Além das palavras de agressão, além da agressividade de uma criança, e ver os sentimentos que estão ali por trás e as necessidades que estão por trás. Ai, que ótimo! Nossa, uma aula, né, de comunicação. Acho que a gente já pode aplicar amanhã, sair aí com tudo isso que vocês falaram, né, criar esses momentos de escuta e nos nossos, né, relacionamentos em casa mesmo, né, começar a ouvir um pouco melhor, ouvir mais, entendendo as pessoas. Isso na sala de aula com certeza vai ajudar muito, né, os professores. Queria agradecer muito vocês. E se vocês pudessem deixar o contato. Está com uma agenda de cursos, em geral, os cursos que a gente está oferecendo têm sido nos fins de semana. No nosso site dá para encontrar toda a divulgação dos nossos cursos. Em São Paulo vai ter também um São Paulo. 2 semanas na Palas Atena, que inclusive oferece descontos para professores. Olha, que ótimo. Coisa especial lá, se alguém se interessar. Isso é importante. E o nosso site é www.sinergiacomunicativa.com.br. A gente vai colocar aqui e continua essa conversa, né? São muitas dúvidas que a gente recebe aí, como é que a gente pode trabalhar na sala de aula, lidar com esses desafios da disciplina da comunicação. Tá bom, foi um prazer. Legal. E a gente está à disposição para novas conversas. Muito obrigada.